Assim diz a palavra de Deus, 1 Reis 18:20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yahvé é Deus, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, porém sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolheis para vós outros um dos novilhos. Preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não alimentais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, até que a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que hoje, ao considerarmos esse evento tão famoso da história, o Senhor seja conosco e nos abra os corações, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês conhecem a história de Bonifácio e o carvalho de Thor? Tá, legal essa, né? Bonifácio e o carvalho de Thor. Vou contar para vocês. Essa história aconteceu lá no ano 700 e pouquinho, na região de Hesse, do que hoje a gente chama de Alemanha, que na época tinha outro nome. Um homem, um missionário chamado Bonifácio, tinha ido até lá para levar o evangelho aos pagãos, às tribos germânicas que viviam por ali e que descriam o verdadeiro Deus. Como era muito comum no paganismo, e ainda é, a adoração deles envolvia árvores santas, árvores sagradas, as coisas da natureza eram veneradas por aquelas tribos e assim por diante. E Bonifácio começou a notar que não somente os pagãos, mas até mesmo muitos que diziam ter se tornado seguidores de Cristo, muitos cristãos, ofereciam sacrifícios, participavam de rituais, faziam oferendas, sempre numa árvore que era o famoso carvalho de Thor. Inclusive, alguns faziam até sacrifício de crianças lá. O que acontecia era isso. Muitos cristãos estavam com a mente dúbia acerca de se Thor era Deus ou o Senhor era Deus. Meio parecido com a turma de Israel, que falavam no Senhor, mas que também amavam falsos deuses e seus rituais horrendos. Alguns faziam sacrifícios secretos, alguns bem abertamente, outros não faziam sacrifícios, mas participavam dos encantamentos e adivinhações e outras coisinhas mais lá no carvalho de Thor. Alguns se referem a isso como carvalho de Júpiter ou Jove, você encontra uma certa variedade, não faça muita diferença qual era exatamente o falso deus. E sabe o que Bonifácio fez, crianças, um dia? Deu a louca em Bonifácio, ele deu uma de Elias. Ele foi lá, na frente daquela turma toda de adoradores de Thor, com um machado na mão, e falou: vou cortar essa árvore desse Deus de vocês aí. A turma pensou que vai nada. No momento que tentar cair um raio na cabeça dele, o nosso Deus comanda os relâmpagos, ele vai mandar um raio na cabeça desse Bonifácio aí. Mas para surpresa de todo mundo, sabe o que o Bonifácio fez? Derrubou o tal do carvalho de Thor, e Thor não apareceu. Sabe por quê? Porque Thor nem existia, existe, então não tinha como ele fazer nada. O carvalho enorme caiu e se repartiu em 4 partes. E ali aquela turma percebeu que eles não precisavam ficar escolhendo entre qual Deus adorar. Só existe um Deus verdadeiro.
Poxa, se nem para defender a árvore sagrada dele ele conseguia. Claro, entenda que fique claro, tá? Eu não estou advogando que cristãos deveriam sair por aí derrubando locais de adoração de outras religiões, tá? De maneira nenhuma. Até porque a questão de Bonifácio, bem como a de Elias, nem é tanto como os pagãos que servem aos falsos deuses, mas aqueles que se dizem povo do Senhor estão cocheando entre dois deuses. Elias não foi lá para Fenícia para desafiar os sidônios, foi? Era com os israelenses o problema. Povo que em nome servia ao Senhor, mas que preferia os deuses falsos que nem existem. Os profetas com quem ele se digladria aqui não são sidônios, são israelenses. Não é como os outros, não é como os que seguem outras religiões. É com você hoje. O desafio que eu vou fazer aqui não é com a turma de outras religiões da cidade, é com você. E é comigo. Com o povo que professa ser do Senhor, que professa seguir a Jesus Cristo, mas que segue vacilante, segue em dúvida sobre se deve servir plenamente ao Senhor ou rezar para vários deuses, pois vai que funciona. Que mal há, né, em rezar para vários deuses. Hoje eu estou chamando você a no seu coração considerar e lidar com essa questão de uma vez por todas. Quem é Deus? Quem é que manda neste mundo? Há um só Deus? Ou há muitos deuses e você pode escolher meio que servir a um ou dois ou vários? A pergunta é a quem você servirá. É claro, essa é uma das grandes questões da humanidade. Afinal, servir ao Deus errado seria trágico, não? Servir ao que não existe, pior ainda. À medida que o Evangelho foi avançando entre as nações e as boas notícias sobre o Deus verdadeiro chegaram por aí, essa questão precisou ser confrontada no coração de tantos. E essa questão segue aqui entre vocês, Israel do Senhor. A quem vocês vão servir? Essa é a pergunta que ecoava em Israel. E a pergunta que agora, nesse início de ano, eu trago para vocês. Não é uma pergunta de mera curiosidade acadêmica, de mero interesse para o show do milhão. Existe Deus? Qual é o nome dele? Porque se o Senhor, se Yahvé é Deus, ele traz consigo severas exigências a seu respeito. Não é dessas coisas que você pode saber a respeito e não fazer nada. Se é verdade, vai mudar a tua vida. E hoje nós vamos ver então que Yahvé, ou o Senhor, é o único Deus e todos devemos servir. Simples assim, essa é a mensagem. O Senhor é o único Deus e não devemos servir a mais ninguém. Nós vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é ver melhor que outros deuses são criações da mente humana e são incapazes de ajudar, são incapazes de agir. Olha o comecinho do texto de novo. Vamos reler aqui alguns pedaços. Então enviou Acabe mensageiros aos filhos de Israel, juntou os profetas do Monte Carmelo. Elias se chegou ao povo e perguntou: até quando vocês vão ficar aí, hesitantes entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo nada responde. E aí ele faz esse desafio. Ele oferece 2 novilhos, no texto a gente acabou de ler. E ele fala: vamos os dois grupos preparar um sacrifício, vamos ver qual Deus manda fogo. A gente está aqui num dos períodos mais difíceis da história de Israel. A época do grande período entre o rei Acabe e Elias, o profeta do Senhor. Uma época muito tensa. Tem vários conflitos em andamento, e o principal deles é entre Baal, o deus dos sidônios, que se tornou Deus de Israel por decreto real, e Yahvé, o único Deus verdadeiro. E claro, esse conflito se dá por meio dos representantes humanos. Do lado de Baal, quem temos? O próprio rei, a própria rainha, Acabe de Jezabel, mandando, desmandando e calando todas as vozes dissonantes. Levante-se para pregar contra Baal proceder, mandam prender, mandam matar. Ele tem um monte de profetas e sacerdotes de Israel que estão desse lado. Gente que diz que serve ao Senhor, que fala que o Senhor os tirou da terra do Egito, etc. Mas que não teme ao Senhor. E do outro lado nós temos Elias, um homem sem origem importante, um homem que confia na palavra do Senhor e que fala a palavra do Senhor, pois é pouca dele. Está muito equilibrado esse conflito, não está? No último sermão, o pastor Tarcísio nos mostrou a história de um homem chamado Obadias, que estava ali secretamente dando um jeito de esconder, proteger os profetas do Senhor contra o rei Acabe, uma espécie de um Schindler daquela época, como o Tarcísio bem comparou.
ele era parte do remanescente fiel, ele foi envolvido na luta, mesmo preferindo ficar na dele, nas suas operações secretas. Nós vimos que Elias apareceu para confrontar o rei, e Elias topou conversar com o rei, e ele propôs esse desafio. Vamos ao Monte Carmelo, a gente junta essa turma, 450 profetas de Baal, pode trazer os 400 de Asherá também, e chama todo mundo de Israel que quiser ver. É no monte, é um lugar fácil de acesso, tem uma planície junto, chama quem quiser. Milhares de pessoas podem vir para presenciar o espetáculo. Que tal? E Elias propõe um desafio. Ele está pronto, nos termos de Pedro, a dar respostas que querem saber sobre a razão da esperança que ele tem. Ele conhece o Senhor, ele conhece a palavra do Senhor, ele ora e vive em comunhão com o Senhor. Esse é um tema central em toda essa narrativa. Quem é que ouve quando nós clamamos? Alguém ouve quando nós clamamos? Elias, nessa altura, já experimentou o poder de Deus de maneira maravilhosa, com o cuidado do Senhor, com comida chegando na boca de pássaros, com aquela maravilhosa ocasião com a viúva de Sarepta, a multiplicação da comida, a ressurreição do filho dela. Nós vimos isso em outros sermões. E acaba ele nova o desafio. Ele envia um chamado aos profetas e ao povo, e a multidão comparece ao Monte Carmelo para o embate. Elias faz esse desafio e pergunta para o povo: vocês aí da plateia, vocês vão ficar vacilando entre dois deuses? Ou hoje vocês vão decidir quem seguir de uma vez por todas? A divindade real clama obrigações sobre os que nela creem. O povo está dividido. Aliás, não é estranho que o povo esteja dividido. Como que aquela turma, que eram descendentes de um pessoal que foi tirado do Egito com mão forte, de um pessoal que foi sustentado por 40 anos no deserto, de um pessoal que conquistou Canaã, como é que os descendentes daquelas pessoas podiam ter qualquer dúvida sobre qual é o Deus verdadeiro? Um autor chamado Dale Davis perguntou por que a adoração a Baal se tornou atraente a Israel. Eu gostei da pergunta e das respostas que ele trouxe. Afinal, se o Senhor cuidou da gente, por que a gente se volta para outros deuses? Ele argumenta que o primeiro fator em Israel ter se enamorado de Baal foi o apelo ao poder e à autoridade. É bem comum que nós nos sintamos atraídos a adorar aquilo que os poderosos ou os que nos impressionam adoram. Simples assim. Acabe e os homens poderosos e as mulheres poderosas do reino amam Baal. O pessoal olha e pensa: se o rei gosta desse Deus, alguma coisa tem, né? Os reis costumam saber de coisas que a gente não sabe, deve ter acesso à informação privilegiada, recebeu algum dossiê do pessoal da inteligência de Israel que fala sobre quem é o Deus verdadeiro. A gente está perdendo alguma coisa. Eu acho que a gente devia ir no reino. Às vezes nós somos muito prontos a acreditar em qualquer maluquice que alguém que nos é impressionante diz, simplesmente porque parece uma figura de autoridade. Mas nós confundimos as coisas, irmãos. Nós achamos que talvez o fato de eles serem ricos, de eles serem poderosos, de eles serem grandes, de eles terem renome, de eles serem tudo que nós queremos ter e ser, faça dos deuses deles algo válido. Basta ver, é tão fácil quando alguma grande figura famosa no Brasil, por exemplo, um grande nome da mídia, se volta para alguma prática espiritual, algum tipo de meditação, de ritual, disso ou daquilo, rapidinho você vai ver como vira moda entre o povo, não vira? Ah, fulano está usando tal coisa, está mexendo com ayahuasca, está tendo contato com espíritos, está fazendo não sei o quê. Você vai ver que um monte de gente vai tentar, pela simples razão de que alguém que é impressionante, alguém que é poderoso está tentando. O famoso e poderoso está fazendo, ele deve saber de algo que nós não sabemos. Cuidado com isso. Cuidado com quem você deixa influenciar o seu coração. Outra razão que Dale Davis bem traz é o apelo à tradição e à história. Afinal, na cabeça de muitos, Baal é o velho Deus aqui dessa terra, dos cananeus. A gente chegou há pouco aqui, trazia um certo peso histórico voltar à velha religião de Canaã. Aliás, esse é um dos impulsos de muitos protestantes que vão atrás do romanismo, não é? A ideia de que estão voltando para algo mais pesado, algo mais antigo, quando na verdade não estão. Estão voltando a algo mais novo do que pensam que estão. Assunto para gente. Mas é um impulso também de muitas pessoas que têm começado a buscar aqui no Ocidente velhas religiões pagãs, xamanismo, Wicca, religiões ligadas à terra,
a percepção de que nós estamos voltando para algo que é mais antigo e misterioso do que o cristianismo, como se o cristianismo fosse o filhote, a nova religião no pedaço, e vamos voltar àquilo que é mais antigo. Você já deve ter visto isso por aí, talvez seja a inclinação do seu coração. Mas também é uma falsa percepção. Porque todas as religiões desse mundo são pós-Jardim do Éden. A única religião que remonta à origem é a fé verdadeira do Deus verdadeiro. Essa que nós seguimos. De qualquer forma, está posta na luta. Elias dá várias vantagens para eles. Vocês viram, crianças, quantas vantagens eles deram? Elias deu para eles, primeiro, a vantagem de vocês podem escolher um novilho. Cada um ia ter um para sacrificar. Escolham vocês, verem qual vocês acham que vai ser melhor de sacrificar. No fundo, é quando você tira para o ímpar no futebol e eles falam, campo ou bola? Ou na disputa de pênalti, quer chutar ou quer defender primeiro? E eles falam, claro, a gente quer ir primeiro, porque afinal ficou claro que a vitória é por morte súbita. Se eles tentarem e vier fogo, acabou. Nem tem chance de Yahvé ter a oportunidade dele de tentar fazer o mesmo. É que nem gol de ouro. Quem fizer ganha. E o outro vai ter que ir para casa perdedor. O povo ouve tudo aquilo e o povo fala, justo, boa medida. Baal tem todas as vantagens. Se ele existir, é claro. Ele era o Deus local. Aquele território dos Sidônios. Estamos numa região classicamente associada a Baal. O Monte Carmelo, localizado perto do que hoje é a cidade de Haifa, era meio que o limite sul da Fenícia, terra dos Sidônios. Aquela planície de Jezreel, um comentarista a chama de uns pedaços de terra mais disputados da história. Ele diz assim, Débora, Josué, Davi, Salomão, Josias, os filisteus, os faraós do Egito, os reis da Síria, da Babilônia e da Pérsia, Alexandre o Grande, as legiões romanas, os exércitos do Islã, os cruzados, Napoleão, os turcos, os britânicos, os israelenses modernos, todos lutaram ou buscaram controlar essa passagem estratégica que é a planície de Jezreel. Pega um mapa para você entender onde é isso. E essa região, tradicionalmente, pertencia a Baal. O Monte Carmelo, em obras dos assírios, por exemplo, é descrito como a montanha de Baal. E talvez isso deixe a gente um pouco preocupado, porque, poxa, se fosse Monte Sião, né? Monte Sião a gente sabe que o Senhor manda bem. Ou Monte Sinai. Monte Sinai já fez tremer, já fez coisas assombrosas no Monte Sinai. Mas no Monte Carmelo, parece que quem manda lá é Baal. Será que para Deus faz diferença jogar no Maracanã, Morumbi, Bomboneira ou Enfield? Em algumas artes sírias, Baal é representado, é mostrado com um relâmpago na mão. Ou seja, Deus da tempestade, que manda relâmpago, vai ter dificuldade para acender um foguinho? Claro que não. Claro que não. Ou seja, tudo está favorecendo Baal. Ele tem vantagem de primeiro, ele está jogando em casa, estamos falando de um especialista em fogo. Ou seja, vamos lá. Os torcedores são muito mais, 450 contra 1. E ainda tem os 400 de acha lá por perto. Será que Deus depende do número dos seus seguidores para triunfar? E começa. Desde de manhã cedo começam seus rituais e clamores e orações a Baal. E Baal demora a atender. Eles acham que pelo muito falar serão ouvidos. Baal demora a atender, eles começam a fazer as suas danças macabras. A Bíblia não escreve com muito detalhe, mas imagine danças horrorosas. O texto usa o termo banquejando. Coisas bem pagãs mesmo. Cheias de automutilação, eles começam a fazer cortes. Talvez se flagelar, derramar sangue, ver se assim Deus vem. Falsos deuses exigem nosso sangue, exigem nosso mal. Humanos acham que podem fazer os deuses agir com um fervor forçado nos nossos rituais. Se nós nos flagelarmos o suficiente, Deus vai ser obrigado a nos atender. E o texto nos conta que eles ficam por horas e horas e horas clamando, gritando, se flagelando. Isso não é coisa do Deus verdadeiro, gente. Adoração que envolve o nosso próprio sofrimento físico nunca foi o jeito prescrito pelo Deus verdadeiro. Religiões que ensinam privações, dores, cortes, mutilações, não são do Deus verdadeiro. Entenda que todo falso Deus, todo ídolo vai exigir algo da tua vida. Vai exigir que você morra por ele. Enquanto o Deus verdadeiro oferece a si mesmo por você em Cristo.
Nós vamos, né? Vamos olhando, estamos sangrando e sangrando pelos deuses que prometem e não entregam. Talvez você esteja todo cortado, todo ralado por um Deus que você tem servido, na esperança de que Ele vai atender e de que Ele vai te ouvir, na esperança de que as promessas que Ele fez, que o teu ídolo fez, se provem verdadeiras, mas não está demorando, não. Quanto sangue você vai precisar perder? Daqui a pouco nem a discussão resolve. E Elias é sensacional. Elias fica lá botando pilha. Vocês viram que Elias fez? Vocês viram as coisas que ele fala? Olha só, verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, grita mais alto, gente. Porque Ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou de viagem, dormir e despertará. Elias fica nessa: fala mais alto aí, pessoal, será que ele cochilou? Clama bem alto que ele acorda. É que nem aquele tio que dorme depois do churrasco, sabe? Toda família tem aquele tio que acabou o churrasco, ele deita na rede, não tem o que acorda. Não importa. Vocês sabem, né? Elias fala mais alto, quem sabe ele vem. Ou Elias fala: talvez ele esteja no banheiro. Quando ele fala aqui de essa implicação de estar atendendo a necessidades, você não odeia quando você está no banheiro e toca o interfone? Ou toca a campainha? E ele diz: ó, tenham paciência, ele está no banheiro, já já ele vem. Já já ele chega, já já ele termina e vem abrir a porta para vocês. Ou está viajando. Na mitologia dos cananeus, Baal fazia umas viagens para lá e para cá, ia ver os mortos, ia aqui, ia colar. E nesses tempos ele sumia, não podia ser alcançado. Que nem quando você volta de viagem, tem uns pacotinhos da Amazon na portaria, você fica todo feliz. Você nem lembrava que tinha pedido isso. Elias está mostrando o que os falsos deuses são. Eles são criações humanas. Eles não são deuses como o Senhor. Eles são seres superiores da imaginação do homem, homens divinos. Fazem as mesmíssimas coisas que os homens. Precisam tirar uma soneca, precisam ir ao banheiro, de vez em quando cansam e fazem uma viagemzinha, vão para Perinópolis e voltam, coisas assim. Pense nos deuses nórdicos, nos deuses egípcios, nos deuses gregos. Lembre das lendas que você já leu sobre eles: ele intriga, ele dorme, ele engana, ele caça, ele cai em cilada, ele se apaixona, ele sai numa longa viagem. São que nem humanos, só mais fortes. Eles não têm poder dessa. Eu mais uma vez, bem colocado que pode ser que nós nos sirvamos a falsos deuses como esses, mas talvez nós tenhamos esse tipo de abordagem para um Deus verdadeiro. Talvez nós achemos que Deus vai agir se nós formos cheios de rituais, de criarmos um clima de fervor. Aí sim Deus vem e fala com a gente. Se a gente falar bem alto, com voz estremecida, cheia de entonações e contorções, que se orarmos por X horas, não vai ter jeito, Ele vai ter que mandar seu fogo. Nós achamos que o Senhor é Baal. Que se nós participarmos de tantas ocasiões de reunião de oração por semana, de tantos cultos, se cortarmos nossa carne sangrando em dízimos e ofertas, ou sangrando em horas e mais horas de sofrimento e privação, que se fizermos promessas de andar até semear de joelho na chuva, no eixão do lazer, desviando do povo, que se prometermos ao Senhor, fizermos propósitos e promessas: Senhor, me dê isso, eu vou cortar o açúcar, vou cortar o álcool, o Candy Crush, aí Deus vai ter que te ouvir. Você acha que o Senhor é Baal? Você acha que Ele pode ser comprado? Nós tratamos o Senhor como se Ele fosse um falso Deus. E Jesus disse para a gente: não é assim que funciona. As pessoas acham que pelo mundo falar serão ouvidos. É pagão que pensa assim. Nós não podemos manipulá-lo. Tem um caminho para falar com Deus, mas não é você ficar se cortando. Claro que devemos servir ao Senhor com alegria, não há mal algum em orar, em participar de viagens missionárias, em dar dízimos e ofertas, em servir nas escalas da igreja, mas se você está fazendo essas coisas por gratidão ao Senhor e por um senso de chamado para o serviço, ou porque você acha que assim que você vai atrair o olhar bondoso do Senhor para contigo, eu acho que você está confundindo Deus. Porque se você acha que o amor de Deus por você vai vir por meio de algo que você faça, com seu fervor, com seu volume, com sua intensa participação em rituais ou altos sacrifícios,
A gente precisa conversar sobre o Evangelho, porque você talvez tenha entendido errado como que Deus se torna propício a você. Não é por nada que você consiga fazer. Crianças, Baal ouviu? Veio fogo do céu de Baal? Não, sabe por quê? Porque o Salmo 135 nos diz o seguinte: os ídolos ou os deuses das nações são prata e ouro, são obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, porque não há alento da vida na sua boca. E essa era a primeira verdade que a gente precisava lembrar. Não há outros deuses, mas há sim um Deus verdadeiro, é o nosso segundo ponto. O Senhor é o único Deus e a Ele devemos servir. Vou continuar a leitura a partir do verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, não tinha número, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchi de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu também de água o rio. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique longe sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo no Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mãos sobre os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e aí os matou. Uau! Chega a vez de Elias, e veja quantos contrastes marcantes entre o Senhor e Baal, bem como outros deuses. Quem vai vencer? É uma luta constante que a gente vê no Antigo Testamento, os falsos deuses contra Yahvé. Lembre-se, por exemplo, de 1 Samuel 5, quando a arca do Senhor é sequestrada e levada para o templo de Dagon, lá dos filisteus. Lembra dessa história? Lembra que a arca simbolizava a presença do próprio Deus. Ela foi levada ao templo do Deus filisteu, e a estatuazinha de Dagon acordava dobrada diante da arca do Senhor. Lembre-se ainda do Êxodo, quando as pragas que o Senhor mandou sobre o Egito serviram para mostrar a impotência dos supostamente poderosos deuses egípcios. As rãs, os gafanhotos, o rio Nilo virando sangue, os deuses egípcios dos animais, da colheita do rio, o próprio Deus Faraó, totalmente incapazes, impotentes de impedir a ação do Senhor. Ou seja, já tem um bom histórico de Deus mostrando que os outros deuses não são nada. E chegou o dia de Baal. Elias reúne o povo e fala: minha vez. Para começar, ele refaz o altar do Senhor. Tinha um altar por ali que estava arruinado. Chamei a sua atenção para quantas pedras? Quantas pedras? 12. O que é muito importante, porque se você se lembra, a gente está falando de uma época em que o reino está dividido. 2 tribos ficaram para um lado no reino de Judá e 10 tribos foram para o outro no reino de Israel. E o Senhor está mostrando que não devia ter sido assim. Israel é o seu povo e esse é o Deus de Israel. Ele não é o Deus só lá de Judá, da turma lá de baixo, que está levando mais a sério a verdadeira fé. Ele é o Deus de todo aquele povo. Ou seja, Elias está mostrando aqui um caminho de que há um Deus disposto a restaurar isso tudo. Se o povo do Senhor se arrepender, Deus está aí e pode nos unir novamente. E aí Elias faz um negócio sensacional. Para dificultar, ele vai ao redor do altar e ele se coloca ou coloca o Senhor em maior desvantagem ainda.
ele cava umas valas ao redor do negócio todo e manda encher de água. Traga um monte de jarro, um grandão de água, vai, pode molhar tudo. Tudo molhado. De novo, molha tudo de novo. De novo, Elias? Pode molhar tudo. Tá bom? E terceira vez. E é tanta água que as valas que ele cavou ficaram cheias de água, o sacrifício ficou todo cheio de água, a lenha ficou toda cheia de água. Tenta acender a fogueira assim, né? Já tentou fazer um churrasco com o carvão todo molhado? É uma luta, você não consegue, você fica jogando outras coisas incendiárias para tentar fazer pegar, não pega. E aí Elias ora, e a abordagem dele é tão simples. Ele ora e ele pede uma vez. Não é pelo muito falar. Isso é pelos ouvidos, Jesus disse, não disse? Só que vocês meio surdos precisam que entendamos. E o Senhor vindica o ministério verdadeiro. Elias pede isso no verso 36. Não somente que o Senhor se mostre, mas que ele, Elias, seja reconhecido como alguém que vem em nome do Senhor. Entenda, não é que Elias está querendo glória para si. Não é que Elias quer ser exaltado, mas era muito importante que Israel, a nação toda, entendesse que havia alguém que era a boca do Senhor e que a palavra do Senhor era com ele, e não aqueles outros profetas. Era importante que se mostrasse quem é o Deus verdadeiro e por quem ele está falando. Porque se Israel fosse voltar ao bom caminho, precisaria de muito nessa linha da palavra do Senhor, guiando, direcionando. Então tinha que ficar estabelecido que era com ele, Elias, que isso ia acontecer. Elias ora, e o Senhor manda fogo que consome o sacrifício, queima as pedras, queima a lenha, até a água evapora todinha. Fica tudo sequinho e chamuscado de tanto fogo que veio. Yahvé é Deus verdadeiro. Ele é fogo consumidor de sua santidade. O Senhor é gracioso e santo ao mesmo tempo. O Senhor tem zelo pelo seu nome. Ele é fogo consumidor. Isso é muito sério. Se alguém ficasse de bobeira ali perto do altar, encostando a mão, ia até queimar junto. Estar diante da face de Deus nunca foi seguro, porque Ele é o Deus que é fogo consumidor. Tem uma coisa que uma mulher chamada Annie Dillard escreveu alguns anos atrás, que eu acho sensacional, que às vezes a gente perde a noção de a quem estamos adorando. E ela fala sobre como é comparecer diante do Deus vivo. Ela fala assim: alguém tem a menor ideia do tipo de poder que invocamos com tanta alegria? Ou como suspeito, será que ninguém acredita em uma palavra que seja disso? As igrejas são como crianças que brincam no chão com seus conjuntos de química, produzindo uma banana de dinamite para passar a manhã comigo. É loucura usar chapéu de palha e de veludo quando vamos à igreja. Todos nós deveríamos estar usando capacetes. Os oficiais da igreja deveriam usar coletes salva-vidas e foguetes de sinalização. Deveríamos estar amarrados aos nossos bancos. Pois o Deus agradecido pode aparecer e se vender. A gente é muito leviano com a glória do Senhor. Esse é o Senhor que pode chamuscar qualquer coisa que quiser, a hora que quiser. Deus é poderoso. E a tranquilidade que nós temos de comparecer diante dele não é porque ele é inofensivo, mas é porque ele se tornou propício a nós, por meio do sacrifício de Cristo. Pois esse fogo consumidor, ele mostra a sua santidade ao mesmo tempo que mostra a sua graça e a sua disposição em lidar com pessoas de coração dúbio como o nosso. O fogo descer aponta para a graça de Deus, que ele ainda pode ser alcançado. Deus é conosco. Em algumas ocasiões isso aconteceu no Antigo Testamento, por exemplo, Levítico 9, 24, em diante nos conta sobre quando o fogo desceu sobre o tabernáculo. Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu, havendo feito uma oferta pelo pecado. Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. A glória do Senhor apareceu a todo o povo e saiu fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura, e o povo se jubilou e se prostrou. Tinha acontecido com Arão e Moisés muitos séculos antes. Depois aconteceu de novo quando o templo foi inaugurado. Nós falamos sobre isso. 1 Reis, 2 Crônicas, com Salomão, um pouco antes disso. Ele acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a terra. Os filhos de Israel, vendo o fogo descer, se encurvaram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Perceba, essas demonstrações do Senhor vir
mandando o seu fogo para consumir o sacrifício, são um maravilhoso sinal de que Deus foi propício a nós, e Ele, na sua graça, veio e aceitou a nossa oferta. E Ele é conosco. O Senhor está mostrando para Israel não somente que Ele existe, não somente que Elias é o seu homem, mas que Ele está pronto a ter um relacionamento restaurado com aquele povo cabeça dura. Ele graciosamente se mostra para Israel. À volta, havendo conversão, havendo arrependimento e fé, Ele está pronto a amá-los e recebê-los e guiá-los de novo. Como é conosco, como é contigo, crente, que está meio indeciso, meio confuso sobre se você deveria ou não seguir ao Senhor. Você que está aí lutando entre dois caminhos, entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses desse mundo, o Deus do prazer, o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus do poder, os deuses pagãos oferecem para você, e você está na dúvida: será que vale a pena seguir o Senhor? O povo aclama ao Senhor, voltando-se a Ele em alegria. Baal nem existia, existe. A gente falou mais cedo que estava uma grande desvantagem, que a luta não estava justa, não é? Não estava justa por outro lado, porque era um Deus que existe como que nem existe. Nunca foi difícil. Os profetas de Baal são levados e mortos por Elias. Por que aqueles homens deviam ser mortos? Era o que a Bíblia dizia. Deuteronômio 13, por exemplo, estipulava que quando um profeta levasse o povo a adorar a outros deuses, ele deveria ser morto. Era a lei em Israel, e Elias, em nome do Senhor, a executa naquele dia. E Baal se mostra mais uma vez incapaz de proteger os seus. Claro, hoje a igreja, ou Israel espiritual, nós não somos uma nação civilmente organizada com o poder da espada. O nosso poder é outro, o poder das chaves. Nós excluímos e incluímos no reino, é isso que nós temos direito de fazer. Eu expliquei em outras ocasiões que o nosso equivalente ao apedrejamento, ou à execução, a pena de morte do Antigo Testamento, o nosso equivalente é a excomunhão. Eles tinham o poder da espada, nós temos o poder das chaves. Nós excluímos do povo do Senhor. Falsos profetas que levam pessoas a adorarem falsos deuses deveriam ser excluídos do povo do Senhor, assim, por meio da excomunhão, retirados do nosso meio. Mas veja com mais calma por que Deus agiu. Perceba que o Senhor pode ser alcançado quando buscado de acordo com o caminho que Ele fala. Veja a simplicidade do culto verdadeiro. Na sua oração, Elias se lembrou do pacto do Senhor. Ele fez referência a Abraão, Isaac e Jacó. Ele quer que a glória do Senhor seja vista. Como Felipe Marques bem disse, após 6 horas de oração a Baal, Elias orou por menos de 1 minuto. Você viu quanto tempo levou para ler os 2 versículos? Alguns segundos. O poder da oração de Elias não dependia da duração, da eloquência ou do volume. O profeta só precisa fazer uma oração demorada e alta se seu Deus tiver uma audição ruim. E ele faz a adoração segundo sangue e sacrifício prescrito. Perceba no verso 36 que no devido tempo para você apresentar a oferta de manjares, ele se aproximou para fazê-la. As ofertas do Antigo Testamento tinham regulamentações muito precisas. E Elias vem adorar o Deus verdadeiro do jeito correto. Do jeito que o próprio Deus havia prescrito, na hora correta de se trazer a oferta. Simples assim. Adore como Deus manda. Adore ao Deus verdadeiro. Ore através do caminho que Deus provê. E você terá comunhão com Deus vivo. Simples assim. Ou seja, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho para você ter acesso a Deus Pai. Ele mesmo falou isso. Jesus insistiu que ninguém chegaria a Deus se não fosse por Ele. E o sacrifício que você precisa para ter acesso não é o sacrifício como esse de Elias, ou algo que você precisa fazer no seu dia a dia, é o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo sem defeito, que foi imolado na hora certa, no tempo certo, do jeito que Deus mandou. Tiago, ao falar de Elias, disse que a oração do justo muito podia. E você perceba que não é porque foi muito demorada, ou porque foi em alto volume, ou por serem muitos, era um só, mas por ser como Deus queria que fosse. Os termos do Senhor, para a glória do Senhor,
pelo pacto do Senhor, em nome do sacrifício correto. Um velho altar era o caminho de retorno. E para nós, uma velha e rude cruz é o caminho de retorno. Como o dedo deles me coloca, se Carmelo é uma repreensão a Israel, também é um convite. O Senhor está pronto a atender o filho pródigo quando ele volta para casa. O Senhor coloca aqui nele. Só há um Deus. Você o conhece? Se você o conhece, não há razão para você ficar cocheando entre mais de um Deus. Não há razão para você ficar se ferindo para ver se os outros deuses vão fazer algo por você. Eles não vão, só vão roubar teu sangue e sua vitalidade. Não há razão para você ficar vacilante, titubeando. Os outros deuses não farão nada do que prometem para você. Deus dinheiro, Deus fama, Deus prazer, Deus alegria. Todos eles em verdade só vão te fazer sangrar. Por outro lado, o Deus vivo, o Senhor, Ele sangra por você na cruz do Calvário. Você quer um Deus que exige o teu sangue? Ou um Deus que sangra por você? Se você ainda não é dele, eu preciso te alertar que, como foi naquele dia, ainda há tempo para se agarrar a Jesus Cristo e servir e reconhecer que Ele é Deus. Ele é fogo consumidor, mas ainda é tempo de graciosamente o Evangelho ser oferecido às nações. Se você é dele, largue de tentar se agarrar a mais alternativas. Ele é tudo de que você precisa. Ele é o único Deus que existe. Ele já deu inúmeras demonstrações de seu poder. Algumas muito mais impressionantes do que derrubar o cavalo de Thor, ou transformar o Nilo em sangue, ou tocar fogo no altar diante dos seguidores de Baal. Certa vez, ele trouxe seu Filho Jesus Cristo do próprio domínio da morte. Na sua ressurreição vitoriosa, ele mostrou que Jesus é Deus poderoso, que um dia vai vir para julgar vivos e mortos. Você vai se dobrar diante dele? Ou não? A quem você vai seguir? Hoje é o dia de decidir. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelas inúmeras demonstrações de poder do nosso Senhor. Em particular, nós te louvamos pela vitória sobre a morte. Nós te louvamos por termos tantas e tantas maravilhas feitas pelo Deus verdadeiro. Reconhecemos, Senhor, que nosso coração é dado a se inclinar diante de falsos deuses. Eles fazem promessas tão boas, Senhor, e nosso velho homem gosta delas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer essa luta. Ajuda-nos a lembrarmos que o Senhor é bom e gracioso e que só o Senhor é por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?